Amanhã, véspera de Natal. E acabou o ano, né, gente? 2022 já foi, agora a gente tem Natal, Réveillon e não tem mais o que fazer. Ou será que a gente tem? É por isso que hoje, para entrar no astral comigo e trazer dicas preciosas sobre o que a gente vai fazer em 2023, a cor do ano, qual é o planeta do ano, eu recebo aqui a Carmen Alves, que é a criadora da Shanti, que é uma loja de produtos místicos, naturais e feitos de ervas. Seja muito bem-vinda no Astral, Carmen. Obrigada, Di. Obrigada pelo convite. Tudo bom, pessoal? Então, eu sou a criadora da Shanti, né? Eu trabalho com ervas, né? Basicamente com ervas, né? E é um trabalho totalmente artesanal. Então, todos os produtos, né, que são feitos com ervas, eu mesmo que produzo. Então, são banhos, escaldapés, incensos naturais, né? E eu também faço a revenda de outros produtos, né, que também fazem parte do universo místico. Então, óleos essenciais, incensos, né, difusores, tudo que a gente precisa usar, né, para deixar a nossa energia mais equilibrada, mais leve, dos nossos ambientes também, deixar todo mundo aí com uma energia tinindo para 2023. Ai, coisa boa que a gente adora. Carmen, a gente vai falar um pouquinho, gente, de alguns... Sempre a gente gosta de saber, né, no fim do ano, qual vai ser a cor do ano, qual vai ser a pedra do ano. A gente sempre gosta de saber. Vamos começar falando do planeta regente de 2023, que é a Lua, o ano da Lua. 2023 é o ano da Lua, um ano regido pela energia da Lua, né? Todos os anos a gente tem um planeta regente. Isso é definido através de uma ordem que foi estabelecida lá pelos caldeus há 5.000 anos atrás, então faz muito tempo, né? Então a gente segue sempre um ciclo, né? Esse ciclo segue e ele encerra com a Lua. Então a gente tem o regente do ano, que é a Lua, e temos um regente maior, que é Saturno. Então a gente está sendo regido por um período grande de 36 anos, que começou no ano de 2017, vai aí, então vai um tempinho. E agora, 2023, nós temos a regência menor, que a gente chama, né, o regente maior, e a regência menor da Lua. A Lua, né, tá falando do quê? Na astrologia, gente, a Lua fala muito das nossas emoções, dos instintos. Aqui eu quero ressaltar a Lua. Quando a gente pesquisa sobre a Lua, quem não estuda astrologia, né, vai dar uma pesquisada, vai dizer assim, a Lua é o feminino. Uhum. E aqui, às vezes... Atualmente é bom que a gente esclareça. Quando a gente está falando de princípio feminino da Lua, a gente não está falando de gênero. Né? A gente energia, não está falando exatamente, estamos falando da energia. Feminino é um dos termos que a gente pode usar, mas a gente pode usar yin, né? Sim. Tem o yin e o yang, que são polaridades. Então, o princípio feminino, ele é de uma polaridade, né? Então, a gente tem o yin, tem o yang, né? A gente tem o quente, o frio, o dia, a noite. O mundo que a gente vive, ele é feito de dualidades. Interessante dizer que a energia do feminino, né, tá muito ligada à questão, assim, de intuição, né, do sentir, né? A energia masculina, ela tá muito mais na ação, né, no fazer, executar. E já a feminina não, né? Então, assim, é uma energia mais ligada à intuição, ao sentir, talvez ao pensar, observar mais, né? Então são energias diferentes, complementares, e que não é o homem, né? Tem que ter energia feminina também, assim como a energia masculina, e a mulher também, né? O que a gente sempre fala é observar se as polaridades não estão muito desajustadas, desequilibradas. Isso é muito importante ressaltar, assim, a gente tá... Todos os homens têm energia feminina, todas as mulheres têm energia masculina, sejam cis, sejam trans, sejam pessoas não binárias. Isso não tem relação com gênero. Tá? Então, assim, é uma relação energética, né? E todos nós somos feitos de energia. Principalmente as pessoas não binárias, elas explicitam isso ainda mais, né? Então, quero dizer aqui que a gente não está falando, né, de gênero, para deixar isso bem nítido, para que todo mundo entenda que a gente está falando de energia e é simplesmente um termo. A Lua rege o signo de Câncer. Então, assim, já vamos avisando cancerianes e cancerianos e cancerianas, se preparem, porque esse ano vai ser ano, assim, vocês vão estar muito em alta,
né? Aí as pessoas sempre me perguntam, vai ser bom ou vai ser ruim? Depende. Depende do que a gente faz com isso, né? Exatamente. Depende do que tu vai fazer com a influência que tu vai ter, né, da lua, né, em ti. Óbvio que a gente sabe que câncer vai ser mais afetado, né, entre aspas, né, a energia vai ser muito mais sentida, né, pelos cancerianos, e aí tem que procurar, assim, o que fazer para buscar o equilíbrio, se talvez alguma energia, porque a gente, né, tá falando aí de emoções, tá falando das águas internas, né, tá falando que a lua, né, movimenta tudo isso, né, o que a gente pode fazer para trazer mais equilíbrio também para os cancerianos, né? E lembrando também que todos nós temos câncer no mapa, em alguma parte. Então, os cancerianos têm o sol. Então, claro, né, ali o instinto, o princípio da vida, a energia, a força vital. Mas eu, por exemplo, eu tenho lá na minha casa 4, no fundo do céu, então com família, passado. Então é uma energia diferente, porque eu não sou canceriano, né? Então cada pessoa tem essa energia no mapa e vai estar sendo afetada. De alguma forma, né? De alguma forma. A Lua também, ela é exaltada em Touro. Então é um posicionamento da Lua onde ela se sente muito bem em Touro. Então, para Touro, pode ser um ano, digamos assim, eu diria que depois da metade do ano, porque a gente tem alguns eclipses ainda em Touro acontecendo, né? O Touro teve bem... Eu tava já feliz, né? O ano, né? A Carmen Taurina já tava toda feliz. Touro foi muito afetado, né? Pelos eclipses que a gente teve. Então, mas depois ali do meio do ano, eu acho que vai ser um momento de ser exaltado. Literalmente, exaltação em Touro, tem essa energia. A Lua tem queda em Capricórnio, então por isso que as pessoas, não sei se você sabia, Carmen, mas as pessoas dizem assim, capricorniano é frio, por conta disso. Né? Porque é o posicionamento onde a Lua fica mais distante da casa dela. Então imagina, né? A gente, sei lá, fica longe de casa, às vezes 1, 2, 3 dias, já se sente... Os capricornianos que a gente fala são muito, assim, práticos, eu vejo, assim, e muito profissionais, e me parece que conseguem separar muito bem o sentimento das demais coisas, né? Enquanto a gente que já tem mais influência, já fica um pouco mais difícil de não jogar emoção, né? Exatamente. Então agora está explicado, não sabia disso. Eles têm uma distância da Lua, né? A Lua está muito distante deles, então por isso, exatamente essa... Às vezes facilidade e, por outro lado, pode ser uma dificuldade também, né? Sim, porque, com certeza. A gente precisa de ser sentimental em alguns momentos também. E ela tem aqui um exílio, em Capricórnio e uma queda em Escorpião, né? Então, Escorpião ela já fica um pouquinho, assim, desconfortável e em Capricórnio um pouco mais. A Lua representa também uma necessidade de proteção familiar. Poucas pessoas eu acho que falam sobre a Lua, mas ela tem uma ligação muito grande. Na anatomia, olha só que interessante, a Lua está relacionada ao peito, então continuamos com um tema assim, desde 2020 muito polêmico, né? Mas assim, tem uma relação com peito, estômago, fluidos corporais, por quê? As marés. As águas. A Lua rege as águas. Nosso corpo apenas 70%, né? 70% ou até mais, né? De água. Então, natural que a gente, né, realmente se sinta, né, e que a gente sinta tanto as fases da Lua, né, então, que é o que a gente fala, movimenta as águas internas, né, então, a cada fase a gente vai sentir as coisas de uma forma diferente, então é só a gente olhar para as marés para entender o quanto a Lua é capaz de mexer nisso, né. Sim, e com certeza a menstruação é muito isso, né, para as pessoas aí, enfim, que tem essa relação, que conseguem sentir e analisar, isso é super presente, né? Digestão também é um ponto da Lua e fala também sobre secreções do corpo, né? Acho que tudo que for mais líquido, assim, né? Tem uma relação com a Lua. Que daí são pontos que são interessantes de se observar, né? De talvez, assim, nunca tive um problema, né, de determinada assunto, né, que a Lua tá regendo, né, então observar se em 2023 não vai ter alguma tendência, né, a apresentar alguma coisa, né, de repente ficar mais atento. Isso, até essa questão quando eu disse uma indigestão, né, questões no peito, né, então convém, né,
A gente saber os assuntos, né, e as áreas pra gente já observar, né? Isso é bem legal, assim, não é que vai acontecer, não vamos, a gente não trabalha com terrorismo astrológico. De forma alguma, né? Mas é pra gente ficar ligadinho, então, né, se você já sabe que tem uma questão ali... Não custa, assim, né, ficar mais observador, né, até porque é uma questão também de saúde, né? Sim, com certeza. Ainda a lua representa a mãe, né, a esposa, dependente se você é homem ou mulher, casado com uma outra mulher, é a lua, né, e as mulheres em geral, né, então ela tem uma ligação com as mulheres. O humor também é muito da lua, então acho que é um ano que a gente vai estar aí oscilações de humor grande, né, a fase, às vezes assim... aquela pessoa é uma pessoa de fases, né? Tem essa, digamos, esse dito popular. E a gente vai estar um pouco assim, de lua, né? Sim, o bom termo, de lua. Ela é de lua, ele é de lua, ele é muito de lua. E a gente vai estar bastante Mas assim. faz todo sentido, né, se for pensar essa frase, né, de lua. Total. Quando tu vai pensar nas fases da lua e o quanto, como a gente acabou de falar, o quanto nos influencia, acaba influenciando o nosso humor. Eu, por exemplo, na lua minguante, né, acho que não só eu, mas a maioria das pessoas, mas eu nasci numa lua crescente. Então a lua minguante, de certa forma, eu me sinto mais afetada. Então com a energia ainda mais introspectiva, né, então ainda mais recolhida, né, ainda mais, né, fazendo processos, né, então para mim esse termo de lua, ele faz todo sentido. E isso, né, a lua ela tem 4 fases, digamos, uma semana em cada uma e tem a semifase. Sim. Então imagina, são 8 aí mudanças ao longo do mês, né? De um mês. Então é muito forte. Em 2023 a gente vai estar ainda um pouco mais sentindo essas mudanças. Ela também trabalha muito a receptividade, a flutuação, os sentimentos, os nossos hábitos, as nossas reações também, né? Como que eu reajo àquilo que acontece comigo é a lua. Quer saber como é que a reação da pessoa vai ser? Vai lá, descobre a lua no mapa astral dela, vai ter certeza de como ela vai reagir contigo. Não tenha dúvida disso, porque a lua é assim, ó, é muito difícil a pessoa não agir de acordo com a sua lua. Isso ela é muito forte. O sentir, é como tu sente as coisas, né? Então intenso. É difícil tu tentar até driblar isso. Sim. É muito forte. Exato. Não tem como barrar, né? Não. O que mais a gente tem aqui? Ela fala muito sobre a oscilação, a mudança, os nossos interesses pessoais, né, uma necessidade de contato, os desejos, né, o magnetismo de como que a gente atrai as outras pessoas, o crescimento, fertilidade. 2023 é um ano de gravidez. Prevejo um ano de gravidez, de muita gravidez. Prepare-se. Quem quer ser mãe, aproveite. E quem não quer, se cuide. Se cuide, o dobro, talvez. Já começou, né? Olha que interessante, 2022 a gente teve, né, nesse ano, uma gravidez mais inusitada do mundo. Cláudia Raia, aos seus 55 anos, grávida. Gente, isso né, já demonstra aí claro, né, processos de fertilização, enfim, de estimulação, tudo bem, mas mesmo assim... Mas a tendência para 2023 é que isso seja ainda mais, né? Vai aumentar aí ainda mais essa fertilidade, né? Também, tudo que for líquido é lua, tá? Então, os líquidos são regidos pela lua. Cuidado, gente, tome um certo cuidado, né, com os líquidos esse ano, com entrar na água, com o rio, com o mar. A gente deve ter um cuidado, eu acho que é importante, assim, né? As bebidas são muito da lua também. Ela também fala do comércio, do público, das pessoas, né, da enfermagem. Enfim, a lua são os altos e baixos da vida. Eu acho que ela tem a ciclicidade da lua, né? Um aprendizado muito grande. Sim, nisso, nos né? mostra todos os meses isso, né? Início, meio, fim, mudança, né? Fases. Tem algum produto que tu, de repente, ou alguma erva, alguma coisa que poderia indicar para, digamos, lidar com esses altos e baixos ao longo do ano?
Na verdade, assim, quando a gente fala das fases da Lua, a gente também entende que cada fase, ela potencializa, né, alguma coisa, né, que a gente tá buscando. Então, por exemplo, a Lua minguante é uma lua muito boa pra gente fazer rituais de limpeza, rituais de banimento, que a gente fala. Então, quando tudo que a gente quer eliminar da nossa vida. Então, energias negativas, né, apegos a coisas do passado, né, sair de situações que não estão mais nos fazendo bem. Então, assim, a gente olhando as fases da Lua e tentando casar os rituais que a gente faz com elas, isso se potencializa. Não quer dizer que a gente não possa fazer nas outras fases, mas sim que isso se potencializa. Então, por exemplo, assim, numa Lua minguante, podemos trabalhar a limpeza. Numa Lua nova, a gente pode trabalhar a questão da abundância, até da gratidão, é o início de um ciclo, um novo projeto. Lua crescente, rituais para prosperidade, né? Então, a gente pode trabalhar as energias dependendo de cada fase da Lua. Só que é importante daí observar, pensando em 2023, que daí vai ser um ano regido pela Lua, e as influências que vai ter em cada um de nós, dependendo aonde a Lua está no nosso mapa, né? Qual é o nosso signo, aonde isso está nos afetando na nossa vida, né? Então, o que a gente está sentindo mais dessa influência? E aí buscar os rituais e buscar talvez também as ervas junto para reduzir, né, esses impactos que talvez estejam sendo muito fortes e não estejam, né, te ajudando, né? Assim como aumentar coisas que talvez estejam mais adormecidas, né? Então, assim, vamos pensar que a pessoa tá se sentindo muito agitada, né, tá se sentindo muito ansiosa, e obviamente excluindo daí toda a questão de diagnósticos médicos, né, gente? Então a gente tá falando muito de uma questão assim de momento, de um sentimento de momento, de um dia que tu tá com uma angústia um pouco maior por alguma situação que aconteceu, ou tu não tá sabendo lidar com alguma coisa, vamos procurar uma erva que tenha um potencial para relaxamento. Então, por exemplo, vamos trabalhar uma lavanda, né, em algum banho. Se a gente está se sentindo um pouco apático, um pouco para baixo, vamos procurar ervas que trabalham a vitalidade. Então a gente tem o alecrim, que é uma erva de alegria. A gente pode trabalhar com a laranjeira, que é uma fruta, né, e a folha dela, tanto da laranja quanto do limão, nos ajuda nessa questão de recuperar a vitalidade. E não é aquela vitalidade assim, paf, sabe, um estouro. Não, ela é para te trazer a vitalidade de uma forma assim suave, né? Não é aquela coisa, vou tomar um banho e vou ficar super ligada. Não, ela é para te devolver ela, mas de uma forma mais suave. Então, essa questão que a gente falou das polaridades feminina e masculina, tô sentindo que eu tô ali, eu uso o termo muito trator, né? Tô me sentindo um trator. Então, eu percebo nesses momentos que eu tô, talvez, com a minha energia feminina um pouco desequilibrada, porque eu tô muito ligada no fazer, no correr, no executar, no agir, né? E me desconecto um pouco do meu sentir, do meu, né, parar para ouvir a minha intuição e pensar para o que caminho eu vou seguir, por, né, me ouvindo e talvez me respeitando meu tempo, respeitando os meus ciclos internos. Aí eu vou procurar ervas de energia feminina. Então eu vou procurar uma malva cheirosa, por exemplo, uma artemísia, né, que ajuda muito nisso também, né, gerânio. Então essas que vão nos ajudar a nos conectar daí com a energia feminina. Então acho que é importante a gente pensar nesse aspecto da regência da Lua de 2023, onde ela vai nos afetar, né, pra gente se auto-observar e entender, assim, como a gente tá falando dela, mexendo muito em sentimento, em como a gente tá se sentindo, e procurar, né, os rituais que a gente pode fazer para nos ajudar a deixar as coisas mais equilibradas. Então, ninguém quer se sentir extremamente desanimado, entristecido, né, ou numa energia que daí talvez tu esteja conseguindo executar muitas coisas, mas tu tá desregulando todo um processo, né, todo um ecossistema na tua volta por esse, né, teu temperamento. Então, dá uma segurada, vamos equilibrar a energia feminina, ou do contrário, tô precisando ter mais ação. Vamos procurar uma erva de energia masculina para agir mais. Então, assim, o mundo das ervas, né, que é onde, né, eu mais, né, tenho aí, como se fala assim, não conhecimento, me fugiu agora o termo intimidade, né? Então ele nos traz muitas coisas. Então as plantas, elas se ligam, elas têm frequências energéticas que vão nos ajudar a atingir
essas frequências que a gente precisa, né? Então, tanto quando a gente está falando de uma limpeza energética, quando a gente está falando de um ajuste de polaridade, né? Então, acho que a gente tem aí um vasto universo que a gente pode pesquisar, mas é muito importante a autoobservação, para daí a gente poder buscar o que a gente pode fazer para melhorar. Perfeito. Tem uma coisa que você falou, Carmen, que é super importante. 2023, a gente tem que estar muito, muito atento à nossa saúde mental. Tá? Porque a Lua está falando muito do mental. Né? O símbolo da Lua, apesar que ela fala dos sentimentos e das emoções, né? O símbolo da Lua representa, né, a mente. Então, a gente tem que estar com a saúde mental em dia. Então, assim, galera que não, cada um sabe de si, né? Mas se você sente que está precisando de uma terapia, de uma psicoterapia, de um profissional, né, a psiquiatria, procure. Principalmente em 2023, é um ano onde a gente tem que estar, eu tenho que estar, digamos, com um acompanhamento bacana se eu sinto que eu estou precisando, né? Para além disso que a gente está falando. É, porque isso é super importante, né? Então, a gente que é das místicas, né? Como a gente fala, né? A gente também tá sempre fazendo essa contribuição para as pessoas de não buscar tudo nas místicas, né? Tem muitos problemas que a gente precisa, sim, tratamento médico, terapia, e as terapias holísticas e a mística, ela vai te ajudar nesse processo, né? Então, como vai, né, resolver, né, o problema. Então, assim, tá precisando, eu tô me sentindo, né, carregada, tô precisando fazer uma limpeza, mas muitas vezes só essa limpeza energética, esse banho, não é suficiente, tu tá com outras questões na tua cabeça que tu precisa resolver, e daí isso tu vai conseguir resolver com outro tipo de auxílio, né? Então, ainda mais, eu acho que 2023 é melhor ainda a gente ficar mais atento a isso, né? Até porque, vamos falar um pouquinho da numerologia, né? Quando a gente soma 2 mais 0 mais 2 mais 3, nós temos o 7. Então, é um ano 7. O número 7 na numerologia fala do quê? De introspecção, de análise. É um ano de intelectualidade, seletividade, aprofundamento, racionalidade, uma vontade também de aprender, né? Exigência, uma intuição, né? Também forte, perfeição. Então, aqui a gente tem uma energia um pouco mais interna, né? Um pouco mais de dentro para fora. E quando a gente entra muito, principalmente algumas pessoas, tem que tomar um certo cuidado. E olha que interessante isso que tu trouxe, né, sobre o mental, que a gente estava falando agora há pouco. Então, quando a gente está falando também dessa introspecção, a gente também está falando que talvez um processo terapêutico vai ajudar muito, porque se a pessoa fica só guardando, né, para tentar resolver isso sozinha, isso pode se tornar um problema cada vez maior, né? Exato. Então, vamos lá, vamos tomar um banho de ervas, né? Vamos limpar a energia da casa, vamos cuidar da nossa energia, mas também vamos estar atentos ao que mais a gente precisa para, né, melhorar a nossa vida como um todo, né? E essa energia do 7 vai estar muito presente ao longo do ano, então a gente pode aproveitar, né? Também para usar, né? De repente, quero fazer algum projeto, né, mais mental, mais intelectual, faz algum tempo que eu não consigo, algo que faz um tempo que eu tô querendo desenvolver e que não vai, agora é a hora. E falando em não vai, a gente tem a carta do ano do tarô, é o carro, né, porque a gente tem justamente um 7, né, então a gente tem o carro como a carta do tarô, que é uma carta que está conectada com a lua, não é à toa, né? Então aqui a gente tem uma ligação ali o carro, né? Ele tem, inclusive tem luas ali, né? Na carta a gente tem essa presença das luas, e é uma carta que também tem uma energia de câncer, né? Então lua, câncer, e também uma energia de Júpiter. Por quê? Porque o carro é o herói, né? Então o carro, ele é Áries, ele é Apolo, ele é os deuses da guerra, né, o deus da guerra, seja romano ou seja grego. Né? Então, a carta do carro está falando muito de partida, de sucesso, de coragem, de aventura, de um novo começo, ousadia, ação. É o sucesso no mundo exterior. Né? Por quê? O carro, ele é o adolescente. Então, é aquele momento da vida onde a gente começa a sair de dentro de casa, quando a gente começa a sair da nossa concha, do nosso lugar de conforto, né? Vamos de proteção,
e a gente vai para o mundo. Então, por isso essa direção, a conquista, né? Sair da casa dos pais para o mundo, o desenvolvimento da nossa própria história, né? Então, o carro tem muito dessa energia. 2023 é um ano bom para isso, para a gente avançar em alguns projetos, para a gente conseguir desenvolver algumas coisas que a gente vem tentando há algum tempo. Qual que é o problema? Qual que é o lado sombra do carro? A velocidade, né? Que é o carro. Pensa, gente. Pensa na analogia. Aqui a gente tem uma biga, né? Que chama, né? Não é nem uma carroça, né? Uma biga romana, assim. E aí, claro, vamos adaptando para a contemporaneidade, para os tempos modernos. Se a gente está dirigindo um carro e a gente vai muito rápido, a gente pode o quê? Sofrer um acidente. Sim. A gente vai lá, se atropela, né? Atropela os outros. A ansiedade também é muito importante, domar a ansiedade. E não é aquela ansiedade, Carmen, do carro, não é aquela tanto física. A mental. Eu tremo. Não, ela é mental, ela é sentimental, ela é emocional, ela é de dentro, né? Ela deixa a gente inquieto. É uma inquietude. Também outro risco muito grande, né, de 2023, não respeitar as emoções, tanto as próprias quanto a dos outros, né? Então, assim, eu atropelo, a pessoa me diz, eu não tô afim de fazer isso. Bom, tô nem aí se ela tá afim ou não tá afim, eu vou fazer o mesmo, eu não quero nem saber. Daí ritmo, né? Ritmo. Exato. É dosar o ritmo, né? Dosar esse ritmo. Porque parece ser um ano muito bom para novos projetos, né? Então, assim, como o Diego disse, mas cuidar a velocidade. Então, nem tudo acontece, muitas vezes, no tempo que a gente gostaria que acontecesse. As coisas têm o seu tempo, né? E óbvio que a gente não pode ficar no comodismo, esperando as coisas caírem do céu. A gente precisa trabalhar mas muitas vezes não vai ser tão rápido quanto a gente quer. E aí a gente tem que controlar um pouco a ansiedade interna, porque essa ansiedade interna, como o Diego disse, ela dispara vários outros gatilhos. Então a gente precisa estar atento a essa questão de ritmo, né? Que é para não atropelar as coisas e para isso também não virar contra a gente mesmo nesse processo, né? E com relação, assim, às ervas, tem muitas que ajudam, né? Para novos projetos, novos caminhos, né? Então a gente tem desde a própria Abre Caminho, que o nome já diz tudo, autoexplicativo. Né? Como se a gente está falando assim de projetos pessoais e falando de ganhos financeiros, a gente tem outras que nos ajudam nessa questão de prosperidade, que é a canela, o louro, né? Então os louros da fama, né? Voltando lá, né? As frases que a gente cresceu ouvindo e muitas vezes não entende, né? Tão bem, né? Então a gente pode tentar fazer rituais também com essas ervas, né, para nos ajudar, né, nos dar energia, alinhar a nossa energia, né, com a energia, né, do que a gente quer, mas estar atento a esse ritmo. E de vez em quando, se tiver que usar uma lavandinha para se acalmar, a gente também usa. Então a gente usa uma para impulsionar, mas a gente também pode usar uma para se acalmar um pouquinho. E também quem é muito lento, acelera, gente. Aí acelera, é carro, né? Você tá dirigindo. Sim, não vai ficar esperando as coisas, né, acontecerem, porque, não quero atropelar. Mas é que existe uma grande diferença. E muitas vezes essa ansiedade exacerbada ou porque eu fiz muito e a coisa não tá andando, mas é por uma questão que não depende de mim. Então eu preciso me acalmar. Ou então a coisa não tá andando porque eu não tô fazendo a minha parte. Então eu tenho que ir lá e fazer a minha parte, e daí isso também vai gerar uma ansiedade porque eu não tô fazendo o que deveria, né? Então, assim, a gente tem que observar a situação, como que ela tá se colocando, né? Como no trânsito. A gente tá, sei lá, tô dirigindo numa autoestrada. Se eu for devagar demais, vou atrapalhar. E se eu for rápido demais, eu vou atropelar as pessoas. Então, é um carro, gente. Observação. Já disse, é carro. Né? Então, ali a gente vai estar motorista do ano e tem que ter muita observação. E aqui, pra gente encerrar um pouco também, encerrar a questão do carro, o ego. O ego, gente, pode dominar muito fortemente esse ano, né? Quando eu deixo que o meu ego me domine e daí, daqui a pouco, eu já nem sei mais nem o que eu tô fazendo, eu já nem tô mais fazendo, porque o meu ego ficou muito grande, ele ficou maior do que ele precisava, do tamanho para poder agir e realizar, né? Então isso é um alerta. Um ritual que eu faço com canela todos os meses, todo dia 1º,
é o de soprar canela, né? Então não sei se alguém não conhece, mas é tradicional, coloca um pouquinho de canela na mão, vamos ver, vou contar como eu faço, vamos ver se a Carmen faz igual. Coloca a canela na mão, vou pro lado de fora da casa, né? Ou do apartamento, não precisa ir lá do prédio, tá, gente? Então vai pro lado de fora da sua porta e sopra essa canela pra dentro. E aí, dizendo, quando essa canela eu soprar, a prosperidade nessa casa vai entrar. Quando essa canela eu soprar, a prosperidade nessa casa vai ficar. E o restinho que sobrou, dá uma batidinha assim em cima da cabeça, já deixa ali. Não lava a mão e não varre o chão também. Tem que deixar no mínimo ali um dia aquele pozinho ali no chão. Mas eu, como boa herveira, eu tenho outra receitinha. Ai, conta pra gente. Porque a canela, ela é muito boa, assim, a gente sabe, para atração material, né, e prosperidade, mas às vezes a parte material não tá vindo por outras questões. Sim. Então, às vezes, a gente precisa gerar mais movimento na nossa vida, né, então a gente precisa desse impulso de movimentação, né, então, do agir. Então, eu tenho uma misturinha que eu faço, né, então é uma alquimiazinha com vários pozinhos, essa aí mesmo, que ela também tem a canela, mas ela também tem outras ervas, né, moídas e outras especiarias que é justamente para isso. Então tem uma ali tem a canela, que é a atração, né, tem uma erva aí que ajuda também na prosperidade, tem outra que ajuda no movimento, né, então para trazer o movimento, para trazer o impulso. Então, é interessante o ritual da canela, eu recomendo todo mundo fazer, mas para quem gosta bastante de rituais e gosta de ervas, é interessante pesquisar quais são as energias das ervas e se arriscar. E talvez, além de soprar canela, em alguns meses soprar uma outra erva, né, moidinha, né, pode ser até num moedor de café mesmo, para ela ficar, né, bem um pozinho, para entender, assim, o que tu tá precisando ali na tua vida naquele momento, que muitas vezes não vai ser só a canela, que ela vai te ajudar, mas tu potencializa isso, né, então para quem gosta dessas coisas de rituais, é interessante, e eu também acho que não precisa ser só no dia 1º do mês, tá? Sim. Eu entendo, assim, como uma certa liberdade ritualística, né, de talvez, assim, tu também poder fazer nas fases da lua. Então, por exemplo, quero fazer na lua crescente, né, cada lua crescente, ou vou começar um projeto novo, quando eu iniciar esse projeto, vou soprar, né? Soprar nos ambientes comerciais também, né? No teu local de trabalho, pode soprar, né? Então, assim, dá para escolher outras datas também. O dia 1º é ali super tradicional. Sim. Mas como a gente falou, a gente não tem terrorismo aqui, né? Então, e muito é a intenção também. Então, a tua intenção ao fazer o ritual, ela também, né, faz parte disso. Então, tu pode fazer dia 1º, pode fazer a cada lua crescente, no início da semana, como tu preferir, né? Mas entender qual é a intenção que tu tem com o que tu tá fazendo. E esse tem na Chante. A partir da semana que vem já teremos a venda. Maravilhoso. Dá para entrar 2023 e fazer por vários meses de 2023 com essa alquimia. Ah, sim, porque aqui tem um monte. Claro, vai sobrar tudo isso aqui, gente. Tem bastante. O importante é a intenção, não precisa, né, exagerar. Agora, cor do ano. Tu tá um pouco na tom da cor do ano, né, Carmen? Tu já veio aqui ligada. Que a gente tem a cor do ano é o Viva Magenta, que foi eleito pela Pantone ali. É o Pantone 18-1750, né? 1750, que é o tom do amor. Eu ia dizer, do amor, gente. Do desapego, da compaixão, sem limites. Olha que interessante, gente. Eu acho que isso é algo que a gente precisa bastante. E não precisa ser necessariamente somente esse tom, né? Mas tons que tragam esse magenta, esse mais pro violeta, pro lilás, né? Que tem essas cores, que lembrem essas cores. Tem um pouco do vermelho, tem um pouco de um rosa, né? É uma mistura. É uma mistura, é uma alquimia. É uma alquimia muito interessante. E que também fala de maturidade, benevolência, naturalidade e equilíbrio emocional. A emoção. Emoção. Então, me parece, sentindo assim... Se for pensar tudo, maturidade, né? Tudo tá... Tudo que, né? Emoção, sentimento. E eu acho que essa cor, ela vem para equilibrar o ano da lua. Ela não vem para reforçar, né? Ou
digamos, intensificar, sacudir, exatamente. Né? Não, ela vem pra, opa, vamos dar uma equilibrada, uma tranquilizada, né? E é uma cor muito bonita. Lindíssima. E pra passar o ano, lindíssima. gente, virada, quem gosta da cor da virada aí, eu acho Eu já penso bem muito legal. em amor, em rituais de amor próprio, de atração. Primeiro né? amor próprio, Porque exatamente o que eu ia dizer. A gente sempre fala muito em ritual de amor, banho de amor, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é no amor próprio, né? Então é ele que vai ser a chave, né? Então, vai fazer uma amarração, amarra em ti mesma antes, né? Te amarra em ti. Como tu te trata, como o mundo te trata, como as pessoas te tratam. Então vamos nos tratar melhor, né? Vamos fazer mais rituais de amor próprio, né? Pra gente se amar, a gente se valorizar. Vamos fazer nossos banhos de ervas com a luz do banheiro apagada, a luz de vela, um incensinho, alto amor, autocuidado, e aí as coisas começam, né? Então, assim, essa cor pra mim me lembra muito isso, assim. Também. Tem muito dessa energia. E eu vou falar um pouquinho, que as pessoas sempre me perguntam, qual é a cor de cada signo? Qual cada signo deve passar a cor do ano novo, do Réveillon? Bom, primeiro que eu quero dizer, não adianta passar o Réveillon de amarelo pra atrair dinheiro e ficar sentado no sofá. Não adianta passar usando calcinha vermelha e não ter nenhum Tinder baixado no aplicativo, né? No celular, né? E não vai funcionar nada. Se for assim, pode passar com qualquer roupa, não pode passar pelada, nova, pode passar velha, rasgada, não vai funcionar. Exato, não vai fazer diferença, gente. Não tem milagre. Não tem milagre. Não existe milagre. Mas a gente tem cores, que são as cores relativas aí aos signos, né? Começando por Áries. Áries, cores quentes, mais lembrando e puxando pro vermelho. Por quê? É o deus da guerra, né? Então, é a guerra, fogo. Pense bem se você quer também ter essa energia junto com você na hora da virada, porque ela é, né, agressiva. E se a gente justamente acha que tá precisando disso, né? Então eu preciso disso pro meu ano novo. Tô me sentindo assim, que eu tô uma energia um pouco apática. 2022 não consegui botar quase nada do que eu tinha projetado, né? Não consegui botar em prática e fiquei meio demorado. Tô precisando, então bora lá. Olha aí, agora, tá a sugestão aí, ó, cor do ano. Já vem pra cor do ano, né? Agora, se você tem muito, também não precisa. Já dá pra dar uma, cor. Dar uma segurada. Dá uma segurada. Olha o que a gente falou do carro. Pra Touro, Carmen, ó, verde e marrom, porque são tons da natureza. E Touro é, né, o signo do material. Material, a terra, né? Touro é o signo da terra. A terra é muito conectada com Touro. A terra é o planeta, né? E a terra é o elemento e terra é o planeta. Sim. Então, esses tons. Pra Gêmeos, amarelo, um tom claro, né? Esses tons alegres. Gêmeos sempre muito leve, alegre. Então, um tom clarinho de amarelo. É bacana. Para Câncer, branco e prata. Porque aí lembra a lua. Né? A ligação com a lua. Né? E o amarelo, quando a gente pensa assim, ó. Fazer a pergunta pra Carmen. Eu vou comprar um presente pro bebê. Eu não sei se é menino ou menina. Que cor eu levo? Gente, tem tanta opção. Não, mas as pessoas não dizem geralmente amarelo. Mas é que você tem tanta opção de cor, então pensa primeiro no amarelo. Mas por quê? Porque o amarelo, ele é neutro. E Gêmeos, Mercúrio não é nem feminino nem masculino. É que ele é neutro. É que eu acho que como eu já fico muito antenada nessa questão de cores e de tudo, eu já não sou a pessoa que primeiramente pensa no amarelo. Não, tu já vai vir com... Já vou num lilás, já pensei num, né, eu já penso num outro tom, mas sim, a maioria das pessoas, a maioria das crianças, né, então principalmente quando a gente era criança, era bebê. Muito amarelo. Era muito amarelo, porque era, né, não sabia o que era amarelo. Então, e claro que a gente sabe que menino pode usar rosa e menina azul, a gente sabe que usa a cor que quiser. Mas acaba que é uma cor que se diz neutra, né. Por isso lembra nessa neutralidade. Leão, aí o dourado e o amarelo, de novo, a ver, né? Que é o sol, né? Tudo que lembre o sol, ouro, dourado. Virgem, azul, tá? Vem aqui uma cor de azul, porque é um tom, né, aqui de organização. Azul é muito mental, né? Então os tons de azul, não é à toa que tem muita coisa azul que a gente lembra, né, de mente. Aí Libra, rosa e azul,
né? A Libra é o rosa, o azul, né? A balança, o equilíbrio, né? Tons leves, assim, né? Ele traz essa coisa da harmonia, né? Desse tom mais do amor. Escorpião, vermelho, sangue. Forte. Tem uma coisa aqui também, né? Touro e escorpião. Uma coisa forte, intensa, né? Então, o sangue é bem interessante. Para Sagitário, o roxo ou lilás. Sagitário, signo conectado com a espiritualidade. Roxo é o tom da espiritualidade, né? Aqui que faz muito a transmutação, né? Então, o roxo. Para Capricórnio, o preto, porque traz a proteção, a segurança, né? Então, fecha no tudo preto ali, o Capricórnio, né? Vai adorar. E o Aquário, o turquesa, um azul mais puxado por um turquesa, é interessante. E Peixes, um verde água, um azul índigo, né? Tem esses tons, são interessantes para quem quiser passar, digamos aí, o ano com uma cor. Alinhada ao seu signo. Alinhada à cor. Vamos falar um pouquinho dessa maravilhosa aqui, que lindeza. É o cristal de 2023, gente. A calcita ótica. Olha aqui, olha que coisa linda, gente. Tá perfeita. Muito, assim, ela tem esse formato. Quando tu olha ela em alguns ângulos, tu vê forma tipo uns arco-íris, né? Tu vê os prismas ali. Né? Sim, né? É um prisma, né? A calcita ótica é a pedra de 2023, né? E ela vem trabalhar o foco, né? Diferentes ângulos, né? Porque se eu coloco a mão aqui, eu enxergo uma coisa aqui eu enxergo outra, né? Análise, percepção, intuição, né? E uma coisa interessante, essa aqui veio da Everest Cristais. Claro. Né? Claro. Nossa, aqui, Manu, que esteve aqui já com a gente, ela trabalha com os melhores cristais, então não podia ser diferente, né? Everest Cristais. E ela me contou que a calcita ótica, ela sempre tem esse formato de paralelogramo. Ela sempre se quebra nesse formato. Isso eu achei muito interessante, né? Que a natureza já faz ela nesse formato. Claro que ela foi polida, mas ela tá sempre nesse formato mesmo bruta. Né? E outra coisa interessante, então assim, antes de falar da Pedra da Lua, quero indicar a calcita ótica Everest Cristais, vocês já sabem os melhores cristais que tem, onde você vai encontrar e assim, ó, o poder dessa pedra. E eu queria falar da Pedra da Lua, que é uma polêmica, vamos dizer assim, né? Que tem a Pedra da Lua real, né, natural, criada na natureza. Se eu não me engano, ela é indiana. Até a Manu estava me comentando que não temos aqui. Então ela é cara, uma pedra muito cara. E tem a Pedra da Lua falsa de plástico. E principalmente por ela ser cara, ela é muito falsificada. Exatamente. Então é muito fácil. Então a galera faz a Pedra da Lua de plástico. E aí, Carmen, funciona? Não, gente, assim como a Manu também comenta sobre o citrino, que o citrino também não é um cristal tão fácil e tão barato, e eles usam ametista queimada. Isso, aí queima a ametista, só que daí tu tá mudando, né, a configuração. A configuração do cristal, né, então o cristal ele vai fazer o efeito dele, sendo natural e não tendo passado por essas alterações, que diferente de um polimento, né? Tu não tá alterando a estrutura dele, né? Até agora, tá protegendo, né? Agora, quando tu coloca química, né? Então, tu queima, aí então tu não vai te beneficiar da energia que tu gostaria quando tu comprou esse cristal. Então, é muito importante saber a procedência, saber de quem vocês estão comprando. Pesquisar também, né, interessante, assim como tem outras, Pedra do Sol também, Pedra do Sol é muito falsificada. Pedra do Sol e Pedra da Lua, é plástico, gente. Então, assim, às vezes é preferível comprar uma menorzinha, que seja, né, original, a natural, do que comprar uma maior e, nossa, que parece super bonita, mas é falsa. Não vai fazer efeito, gente. Não. É que nem tentar fazer um banho de ervas com uma planta de plástico. Tem gente que já tentou fazer isso? Não sei, mas, né, fazendo analogia, né? Seria a mesma coisa. Fazendo uma analogia, seria praticamente isso. É verdade. Seria, não teria efeito igual. Não tem.
Porque é um artifício artificial, Exatamente. né? E essa calcita, gente, ela é boa da gente ter perto do computador, tá? Da mesa de estudos ou de trabalho, claro, e como pingente. Então você pode adquirir, né, ter aí em 2023, lá na sua mesa de trabalho, no seu computador, do lado, assim, pertinho, e um pingentinho também, eu acho que vai muito bem nesse ano. E é lindo. Demais. É muito linda. Muito linda. Carmen, falando nos cristais, queria falar um pouquinho sobre o óleo essencial do ano, né? A Carol Andrade, lá de Londres, fez a análise e chegou ao pino silvestre, né? Que seria um óleo essencial para ajudar a equilibrar, a elaborar melhor as energias a partir da cor, do tarô. Sim, da ela faz um estudo que envolve, né, várias... Exato, ela vai olhando várias energias de quais seriam as tendências e chegou nesse pino silvestre, gente. Então, que não é um óleo tão comum. Não é tão comum. Não se encontra, assim, em todas as marcas. Eu, particularmente, né, não tive ainda contato pessoalmente com esse óleo. Mas os óleos essenciais, assim, é interessante sempre ter acompanhamento de um aromaterapeuta, né? Sim. Que é o profissional habilitado. Mas a gente pode fazer o uso dos óleos, né, sem maiores prejuízos, assim, e riscos, principalmente, se a gente usar ele nos difusores de ambiente, né? Então, sempre a gente vai usar umas gotinhas, né, diluídos em água e observar qual é a indicação vibracional e emocional desse óleo para também definir qual o cômodo, em qual ambiente tu vai usar ele. Então, por exemplo, o pino silvestre, né? Então, ele ajuda a lidar com emoções, né? Então, assim, talvez seja interessante tu usar ele na sala, né? Então, que é um lugar que se socializa muito, né? Então, que se tem ali muitos contatos. Talvez possa ser um óleo para usar no quarto, mas não posso ter certeza porque eu não cheguei a olhar, né, o todo dele ainda. Mas eu acredito que para sala, assim, então para cômodos onde a gente vai ter mais interação e que com isso também pode gerar, assim, alguma tensão, desequilíbrio emocional, ou para cima ou para baixo, talvez seja um óleo interessante para se usar no umidificador de ambiente para esses locais. Ela estava falando que não é indicado nem para crianças, sim, pets e mulheres gestantes, né? Então, também, tem que ter cuidado, né? Por isso que eu digo que é sempre ideal ter um aromaterapeuta para te indicar. Do contrário, fazer esse uso bem restrito, né, a umidificador de ambiente e cuidar, né? Então, assim, se é um ambiente que vai ficar muito tempo a criança, tenta não botar no momento que ela vai estar lá, porque nem todo óleo essencial não é indicado, né, para ter contato, né, com crianças e animais. Então é importante primeiro se informar bem sobre ele para não ter problema, né? E aí também não deixar o animal no mesmo ambiente enquanto estiver utilizando. Mas me parece ser adequado, assim, para ambientes onde a gente vai ter mais interação, assim. É importante realmente que a gente saiba, né, fazer o uso correto, porque é um risco à saúde, a gente não pode sair passando na pele. O óleo essencial, né, não sei o quanto, né, todo mundo está habituado, mas é uma concentração muito grande de planta, né? Então tem quilos muitas vezes de planta para fazer um tubinho, né? Então tudo ali tá muito potencializado, né? Então utilizado muita matéria-prima para fazer um óleo essencial, né? Para extração dele, e da extração do óleo ainda tem outros subprodutos como a água floral, por exemplo. E quando tu extrai, né, da planta para fazer o óleo, tem mais a água floral, que é como se fosse, entre aspas, uma sobra da produção, mas que é super utilizada para inúmeras coisas. Então, que é uma concentração daí menor, né, e super diluída, que aí tem outros usos um pouco diferentes do óleo essencial. Mas o óleo essencial é um elemento muito nobre. Então, assim, eu sempre falo, quando vai usar o umidificador, tem gente que costuma colocar puro, não coloca diluído em água, né? Então, vamos cuidar, porque é um recurso da natureza também, né? Sim, vamos sim. usar com sabedoria, né? Banho para 2023. Eu vejo que tem aqui, a gente tem todos os elementos. Vai ensinar algum banho pra gente? Então, vamos falar sobre isso, assim, não é um banho específico, né, para 2023, né, mas eu trouxe algumas ervas, né, que
Tanto são ervas de limpeza, quanto ervas que a gente chama de equilibradoras, né? Então, assim, a gente tem uma classificação de ervas. Ervas quentes, ervas mornas, ervas frias. E é importante quando a gente faz um preparo, quando a gente faz um banho, né? Então, que a gente consiga balancear isso da melhor forma para buscar o efeito que a gente está procurando. Mas hoje eu trouxe algumas ervas bem simples, né? Que dá para fazer uma boa limpeza e uma harmonização assim do nosso campo energético. Então dá para fazer esse banho na virada do ano e dá para fazer também em outras ocasiões onde a gente, né, tá precisando fazer uma limpeza, né, energética. E eu trouxe também aqui o banho, que é com sal grosso, que esse aqui é o mesmo aqui que faço. Então ele tem sal grosso, ele tem ervas, ele tem óleo essencial. Então o sal grosso, ele faz uma limpeza muito forte, assim. Então ele é considerado como se fosse um ácido. Então, assim, eu sempre falo assim, quando a gente... Poderoso. Quando a gente suja uma parede, e muitas vezes a gente vai lá e usa um produto de limpeza muito forte, a gente não limpa só sujeiras, a gente acaba... Tirando a tinta junto. Então, o sal grosso tem que ter cuidado, porque existe, né, uma crendice popular do banho de sal grosso. Então, antes Pra tudo banho de sal grosso. Sal grosso... Exatamente, para tudo. Então, antes de estudar ervas, eu também não tinha esse conhecimento e achava que o banho de sal grosso ia resolver. Então, lá no dia 31, fazia lá o banhozinho de sal grosso e achava que estava tudo certo. E aí, depois, estudando sobre as ervas, estudando sobre as energias, eu entendi que o sal grosso ele nunca deve ser usado sozinho. O sal grosso ele também não deve ser usado com uma frequência muito alta, justamente por isso, por essa força que ele tem de limpeza. Então ele não fica filtrando muito o que ele está limpando. Ali está meio em excesso, se daqui a pouco é uma energia boa, tá indo junto também, porque ele não tá selecionando. Então é a tinta da parede. Entendi. Então eu não vou tirar só a sujeirinha, eu tô tirando a tinta Ele vai levar tudo. Exato, então se tu usa ele com muita frequência, tu começa a afetar também muito o teu campo energético, e aí tu pode começar a ter lá umas porosidades, uns buraquinhos, né, então assim, é importante usar ele com uma certa parcimônia, assim. E nunca na cabeça. Na cabeça, sim, é uma polêmica, os banhos na cabeça, né? Então, assim, é muito mais ligado a questões, assim, religiosas e de crenças que cada um tem, né? Então, algumas pessoas ligadas a algumas religiões, por exemplo, de matriz africana, não podem tomar banho na cabeça, nenhum banho, ou só alguns, né? Mas, via de regra, o banho de sal grosso, ele é um banho muito forte. E aqui na cabeça a gente tem o nosso chakra, né, da coroa, então é o chakra que nos liga, né, com outro plano, então é um chakra bem importante. E talvez o sal grosso possa ser um pouco agressivo demais para esse chakra, né? E aí assim, mas daí o que vai acontecer? Vou adoecer, vou morrer, vou desmaiar? Não, gente, mas assim, não tem como a gente dizer exatamente como cada pessoa vai se sentir depois desse banho. Mas pode dar uma desalinhada. Pode, a pessoa pode ficar, talvez até sentir tonta algum mesmo, sentir pode algum ficar. sintoma físico, né, ou não, porque cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, então a gente não consegue cravar. Então como eu produzo os banhos, né, eu vou e faço as receitas conforme as energias que eu quero trabalhar para aquele preparo. Eu não sei como é cada pessoa que vai usar os meus banhos. Como que essa pessoa tá preparada energeticamente também. Então, eu não recomendo que faça na cabeça. Né? Perfeito. Principalmente o de sal. E os de ervas, que são as que a gente chama das ervas mais quentes, que são essas ervas de limpeza daí mais pesada, também não é muito recomendado usar na cabeça. Aí a gente tem outras ervas mais suaves, mais leves, que a gente pode usar, e até algumas que são para trabalhar esse chakra. Quando a gente fala de intuição, de espiritualidade, de desenvolvimento mediúnico, tem algumas que a gente coloca na cabeça justamente para poder trabalhar ele. Então daí esse banho aqui, ele tem o sal grosso, mas junto ele tem as ervas e tem o óleo essencial, que daí vão reequilibrar o campo, para justamente não ter esse problema. Então, o que o sal está tirando, as ervas estão lá e estão recolocando. Então, aqui já tem uma seleção de ervas que ajudam a dar uma limpezinha ainda melhor e mais efetiva no sal, mas tem a que ajuda a regenerar, tem a que traz mais ânimo, tem a que ajuda a proteger, tem o óleo essencial que ajuda a deixar os chakras, né, mais alinhados também. Sim. Então foi montado assim é a garrafinha aqui pronta, não precisa te preocupar. Perfeito. Né? Tu só vai preparar o banho e tomar. E aí eu também trouxe algumas ervas para quem tem
tem hortinha em casa ou conhece alguém que tem hortinha, então pode também fazer com as ervas frescas, só que daí são 2 processos diferentes. Tá. Então, quando a gente está falando de um banho com ervas secas ou um banho com sal grosso e ervas como esse aqui, a gente está falando de um processo que a gente vai fazer com água quente, né? Ferve a água. Ferve a água, então a gente vai colocar água para ferver. Quando ela começar a borbulhar, eu já oriento a desligar o fogo, né? Porque a água já entrou em ponto de fervura, e entrar com o banho dentro dessa água e misturar. E é importante que nesse momento tu já comeces a mentalizar e já comece a intencionar o teu objetivo desse banho. Então isso aqui é um banho que é de descarrego, é um banho de limpeza. Então assim, é a gente já mentalizando essa limpeza acontecer e tudo que tu já não quer mais na tua vida, né? Então quando tu tá mexendo, eu também gosto de mexer em sentido anti-horário, em vez de mexer em sentido horário, né, e já mentalizar essa limpeza que eu quero que aconteça. Então a água lá borbulhou, aí a gente vai colocar o banho. É bom ter cuidado, principalmente, né, com banho que tem sal, para não saltar água quente, para não se queimar, mas vai entrar aqui com o banho dentro da água. Aqui eu acabei não trazendo uma colherinha para misturar. Esse frasquinho aqui, normalmente ele rende uns 2 banhos. Então, se eu fosse agora aqui, tá fazendo para um banho para mim, eu usaria mais ou menos até a metade. E aí a gente vai mexer, né, sentido anti-horário, que nem eu disse, já intencionando, já focando nessa limpeza, né, que vai acontecer. E depois tu pode tapar tanto com a tampinha da panela ali, ou com um paninho, né, um paninho branco também, para essa água começar a mornar. Depois que essa água amornou, então daí tu vai coar, tu vai pegar esse conteúdo desse banho e vai coar. E as ervas que ficarem ali no coador, tu não joga fora, tu devolve para a natureza, que é uma relação de troca. Então a natureza tá te trazendo, né, tá te dando essa energia para te beneficiar, então tu devolve agradecendo para ela. Então não joga no box, gente. É coado. Porque senão assim, se tu for com... Pode. Eu acho interessantíssimo, eu adoro tomar o banho e sentir as ervas no corpo, mas depois eu tenho que limpar todo o box para botar essas ervas lá na natureza. Eu não vou jogá-las ralo pelo abaixo, ralo, né? Eu vou devolver para lá. Então é um banho interessante se tomar com as ervas junto, sim, mas é mais prático coar, porque tudo que tinha para ficar já ficou aqui na água, porque tu já fez essa infusão. Então o que tinha para ficar aqui da energia para te valer já tá aqui. Então, coou, leva pro box, toma o teu banho de chuveiro normal. Algumas pessoas perguntam se dá para fazer na banheira. O banho de sal não tem problema, pode fazer também, mas eu recomendo assim, toma o teu banho normal e depois tu toma esse banho. Aí tu vai jogar então essa infusão do pescoço para baixo e da mesma forma também. Mentaliza essa limpeza acontecendo, mentaliza a água levando tudo, né, pelo ralo, literalmente. Terminou a infusão, né? E aí cada um se conecta com o que prefere, né? Com uma reza, com um mantra, com um ponto, né? Mas é importante fazer essa conexão com a energia, porque a intenção da gente, ela é mais da metade do ritual. Sim. Né? E aí depois que tu terminou o banho, não te seca com a toalha como tu te secaria normalmente. Tenta deixar ficar um pouquinho ali no box para essa água evaporar, e se tu precisar mesmo te secar, que seja de uma forma bem suave, não esfrega também, já para não gerar estática, né? Então espera ali te secar. E eu, Carmen, recomendo esses banhos que são de limpeza mais pesada, fazer antes de dormir. Então, em vez de fazer, por exemplo, no dia 31, eu recomendaria fazer dia 30. Faz dia 30, né? Fica em casa, te recolhe. E por que ficar em casa? Porque daí as ervas, elas não atuam de imediato, elas ficam atuando no teu campo. Então tá com toda aquela negatividade ali, pairando no teu campo, a erva vai lá e ela vai ficar captando e fritando literalmente elas, eliminando. Então se tu precisa dar tempo para ela fazer isso. Então algumas ervas vão atuar 8 horas, né? Cada uma ali vai ter o seu tempo de atuação. Então deixa ela trabalhar, né? Deixa ela fazer o trabalho dela. Se tu vai para um lugar com um monte de gente, tu vai estar interagindo com outras pessoas e trocando energia, porque a gente troca energia o tempo inteiro. Então, tu não vai deixar ele ser tão efetivo quanto deveria. Se tu quiser fazer dessa forma, pode. Se não conseguir fazer antes, só vai conseguir fazer dia 31, vai para uma festa, tudo bem, não vai te prejudicar. Mas eu falaria assim, como efeito,
que eu recomendaria que fosse feito um dia antes, num dia que tu pudesse repousar para deixá-las trabalharem melhor. Perfeito. E aí, se for fazer um banho com as ervas frescas, então a gente vai ter aqui água. Acho que vou pegar essa linha aqui. Não vou colocar muita água aqui, né? Porque... E aí a gente vai pegar as ervas frescas mesmo, que a gente, né, vai colher. Então aqui eu vou fazer um banho com... Eu tenho aqui quebra-tudo, então que o nome já diz. Já diz. Né? Quebra-demanda também, algumas pessoas chamam. Então eu vou botar aqui um punhadinho de quebra-tudo. Eu também tenho arruda, né? Ótimo. Que é uma das mais conhecidas ervas, né, de limpeza. Então aqui são 2 ervas quentes, né? Que são ervas de limpeza mais pesada. Eu tenho aqui guiné também, que também é uma erva quente, então também é uma erva que limpa, né? Limpa tudo, assim. Então tem algumas ervas que elas têm o poder de limpar até coisas assim de mais tempo para trás, assim, não apenas o que tu tá naquele momento, coisas que às vezes a gente não tem nem acesso. Junto eu tô colocando manjericão, que daí é uma erva morna, uma erva que ajuda a equilibrar o campo, né? E além disso ele ajuda também que as outras ervas façam o seu trabalho bem. Então é como se ele agregasse a receita. Aqui eu tenho também alecrim, então vou colocar um pouquinho de alecrim, erva da alegria, da vitalidade, da disposição, então que nunca é demais. E aí aqui a gente pode entrar com os galinhos, gente, porque a energia da planta tá em tudo, né? Então tá desde a raiz, o caule, né, as folhas. E eu vou entrar aqui com uma malva cheirosa, que eu adoro malva cheirosa, e ela já é uma erva daí de energia mais feminina, né? Então, para quem estiver precisando trabalhar isso, né, pode colocar boldo, pode colocar outras coisas que tu tem em casa, desde que tu vá lá, pesquise, entenda para que aquela erva, Sim. qual é a energia daquela erva, né, o que ela vai te proporcionar. Então, assim, com a água fria, eu vou pegar essas ervas e vou macerar, que é o processo aqui de fazer, né, com a mão, né. E nesse momento aqui, eu já estou colocando a minha energia aqui, colocando a minha intenção aqui nesse banho, né. Então vai lá, macera as ervas, né, e mentaliza, pensa que toda a energia que tu tem aqui na tua mão, né, e já nesse momento que tu tá fazendo isso aqui, tu já tá tendo contato com a energia da erva. Então a erva também já tá fazendo uma troca contigo. Então tu vai lá, trabalha bem essa erva, macera e deixa isso aqui descansar. Também por mais ou menos 1 hora, tapa com um paninho, né, deixa toda essa mistura, deixa as ervas dentro. Obviamente macera mais tempo, tu vai ver que a água vai começar a ficar verdinha, uma cor, né? Vai ficar com a corzinha delas. E aí quando tu coa também, e quando tu for pro chuveiro, tu pode completar, né, com a água do banho mais quentinha, mais morninha. E o banho também, assim, não precisa ser uma água extremamente quente, nem uma água fria, tem que ser confortável. O processo todo ele tem que ser confortável. Né, pra pessoa. E agora, claro, final de ano é verão, é mais tranquilo, mas no inverno, por exemplo, tu leva um banho que tu fez quente pro banheiro, já esfriou. Pode colocar água quente do chuveiro, não tem problema. Então tem que ser um processo confortável. E aí tu vai fazer o mesmo processo. Vai completar com a água do chuveiro e vai jogar do pescoço para baixo. Se tu tem um pouquinho de erva fresca, um pouquinho de erva seca em casa, tu pode fazer os dois e depois juntar. Então tu vai macerar isso aqui, vai deixar descansar, vai fazer o processo da erva seca aqui, e aí depois que tu coar, tu pode colocar aqui junto e misturar. Digamos que tu tenha 2 ervas frescas na tua horta e o resto tu tem só sequinho. Então tu pode fazer essa mistura, só tu vai fazer primeiro os processos separados e depois vai juntar essas 2 infusões. Perfeito. E aí da mesma forma, assim, se tem ervas de limpeza, ervas quentes, né, tenta tomar e ficar em casa, né, descansar. Se tu for fazer um banho com ervas mais energizantes, aí toma de dia, né, então pode tomar de dia, que é um banho para te dar mais energia, assim como se tu for tomar um relaxante, então é interessante tomar à noite, antes de dormir, né, então o mais importante de tudo é tu saber a energia de cada erva que tu tá usando, né, para entender quais tu pode misturar, né, para que tu precisa e quando fazer, quais os horários do dia, fases da lua, né? Se quiser colocar um cristal aqui junto para potencializar. Ah, legal.
Então, para limpeza, pode botar uma turmalina negra, uma ametista, que é de transmutação também. Então, enquanto esse banho tá descansando, tu pode deixar o cristal, principalmente se for um que pode ficar na água, pode deixar ali dentro Não, junto. deixa pertinho. E isso que também ajuda, né? Então, pode fazer isso também. E aqui nesse caldeirão, o que temos? Aqui no caldeirão temos algumas opções para a gente fazer a limpeza energética do ambiente. E aí a gente está falando Bacana. de fumaça. Defumação, né? Então, na defumação, a gente está usando aqui o elemento fogo. A gente está falando aí de 3 elementos, praticamente, né? O fogo, a gente está falando da planta, né? Então, a gente está falando que veio da terra e a gente está falando do ar, né? Então, a gente está fazendo já uma transformação. A gente está transformando, né, a planta em fumaça, né? E essa fumaça que vai fazer a limpeza do ambiente. Então, aqui a gente tem algumas opções. Então, a gente tem incenso natural, né? Então, esse aqui é um incenso feito só com ervas. Aqui também é um incenso com ervas de limpeza e casca de cebola, que para quem não sabe, casca de cebola e casca de alho é poderoso para limpeza energética, né? Então, aqui nesse incenso também tem casca de cebola. A gente tem a opção da sálvia branca, então que é um bastão de sálvia. O cheiro é maravilhoso. Isso aqui é usado, né, há séculos, milhares de anos. Tem aqui também um. Palo santo, que também é bem interessante para limpeza, para equilíbrio, e assim, gente, pode usar todo dia, pode acender e deixar ele aceso um pouquinho, né, para dar uma equilibrada no ambiente. E incenso. Incenso, importante enfatizar, quando a gente está falando de incenso de vareta, da gente comprar incensos de boa qualidade, né, gente, o mais natural possível. A Manu mesmo veio aqui e falou, não é incenso de chantilly, isso, de morango com champanhe, né? Então, assim... que custa R$2. Principalmente para quando tu quer fazer as limpezas energéticas. Então, é importante tu comprar um incenso que seja bem natural, que seja de qualidade e que tenham ervas que sejam para isso, porque tem muitos incensos também que a gente compra que a gente nem consegue saber o que tem dentro. Sim. Então, além de ser um risco para a saúde, porque pensa que tu tá aspirando aquilo ali, tu não sabe muito bem para que tu tá trabalhando a energia. Então, assim, por exemplo, um incenso como esse aqui que é super natural, ele é só de ervas e resinas. Então, eu sei o que tem aqui dentro, eu sei que tem arruda, eu sei que tem beijoinho, eu sei que tem lavanda, então eu sei o que eu vou trabalhar. Mas esses incensos, o de chantilly, é mais cheiroso, mas esse aqui vai trabalhar muito melhor a energia, e não é que ele não seja cheiroso, ele tem um cheiro diferente, só que ele não tem nenhum aditivo químico. E se tu tá acendendo incenso para perfumar a casa, compra um aromatizador de ambientes. Mas tu não tá falando de aditivos químicos, então eu sempre falo que são incensos de trabalho. Então, assim, é um incenso que é para trabalhar a energia. Então, é importante sempre estar atento a isso. Então, tudo isso aqui a gente pode usar para fazer defumação e também pode usar as próprias ervas já secas. E queimar. Isso, daí vai ter um recipiente, como eu tenho aqui, por exemplo, o caldeirãozinho. Então, aí é bom tu ter um acendedor daqueles que a chama é mais intensa, maçarico, né? Ou aquelas pastilhinhas de carvão, né? Pra te poder queimar, e aí tu vai passando pela casa. E sempre que a gente tá falando de ervas para limpeza energética, a gente tá falando de limpezas que a gente vai fazer de dentro para fora. Então, tudo que eu não quero mais, eu tô mandando para fora. Quando a gente tá falando de ervas, incensos de atração, prosperidade, a gente está falando de fora para dentro. Então, o que eu quero que entre para dentro da minha casa, assim como o soprar canela, o que eu quero que entre. Então, eu vou fazer sentido fora para dentro. O que eu quero que saia vai ser de dentro para fora, né? Então, aqui, por exemplo, esse incenso, né? A gente vai usar ele várias vezes, vai queimar com a cordinha também, vai queimar com tudo. Então a gente vai deixar ele pegar bastante fogo. É diferente, tá, gente? Não é como aquele outro de varetinha que tu acende e ele queima sozinho. Então aqui ele deu a brasinha já, E aí já tá saindo a fumacinha, e aí tu vai trabalhar com essa fumaça no ambiente. Defumando. Eu quero defumar toda a minha casa, quero fazer a limpeza aquela de final de ano, né? Então a faxina, a defumação, tudo. Apagou. Vai lá e acende de novo, porque ele não vai se manter aceso, mas tu vai acender sempre pelo mesmo lugar e tu vai conseguir usar ele várias vezes. O Palo Santo, igual, não vai se manter aceso. E essa versão spray?
Essa versão spray é uma receita minha. Então, assim, para pessoas que não gostam, né, de fumaça, Palo Santo faz bastante fumaça, ou para ambientes onde tu não pode, né, queimar, acender, tem a opção em spray. Então, esse é um extrato, né, que eu faço, é uma receita que eu faço, que é a partir do extrato da madeira do Palo Santo. Uhum. Então, ele também vai trabalhar a energia. Tu pode usar tanto ele no ambiente, né, então como o Diego fez aqui, quanto no teu campo. Então, momentos que tu sentir necessidade ali no teu dia, de, né, deu uma desequilibrada, a coisa pesou, tu pode passar ele no teu campo energético também. Objetos, né? Tem gente que usa para deixar dentro do carro, né? Então ele não é um home spray, então não vai ficar com cheiro de Palo Santo por horas. Tu vai sentir o cheiro um tempinho, que mas é o tempo, ele né, das partículas descerem, mas ele é para fins energéticos, que nem dizia uma amiga minha, para matar os bichinhos, né? Carmen, como que as pessoas te encontram a Shanti, os produtos para adquirir, né, para conseguir essas maravilhas? Então, estamos no Instagram, @SomosShanti. Também tem a loja virtual. A loja virtual ainda está em atualização, tem muita coisa para entrar lá ainda, mas é shantimísticos.com.br. Entra lá, também leva direto para um link que leva para o WhatsApp. Então, se tiver alguma dúvida, estiver procurando algum produto que, né, não esteja encontrando ali, pode entrar em contato comigo. E eu também, eventualmente, participo de algumas feiras, então eu publico lá no Instagram onde eu vou estar, a data, o horário certinho. Pessoal aqui da região de Porto Alegre. Isso, daí pode ir lá pessoalmente conhecer os produtos, que a gente sempre é interessante, né, a gente ter o contato com as pessoas. E com o criador. E as pessoas conhecerem, poderem pegar na mão, né, sentir o cheirinho também, porque tudo isso faz parte, né, da experiência também. Carmen, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, foi incrível trazer tanta informação preciosa pra gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, adorei. Que bom. E eu quero desejar para todo mundo um feliz final de ano, um bom 2023 e a gente se vê aqui, gente, no Astral.